Começa agora. Óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. O meu time vai ganhar, eu sei. O meu time vai ter que jogar e a torcida vai gritar. Vai Brasil, pico nela, joga sério, se supera. Artilheiro, piruleiro, tripla 1 e 2 e 3 e eu. Como é que eu fico nessa? Olá, boa noite pra você ligado aqui na Rádio FMG Educativa. Começa agora Óbvio Lulante ao vivo pelo 104,5 ou também na internet no www.fmg.br/rádio. Eu sou o Rafael Miguel e nós vamos juntos até às 7 horas da noite. E a gente abre com Arte Popular, Torcida FC. Você pode ficar ligado com a gente também nas nossas redes sociais, twitter.com/óbvioufmg e também na nossa página do Facebook, Óbvio Lulante. Você pode ir lá conferir, os nossos posts, curtir, compartilhar a nossa página e também conferir os outros programas do passado desse ano no nosso canal do YouTube. Você pode ir lá conferir. Agora são 6 horas e 10 minutos e o Óbvio Lulante é uma tabelinha entre o GFUT e a Rádio UFMG Educativa. O GFUT, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcidas da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, e representando o grupo hoje aqui com a gente, a Sara, o TJ e também o Gino. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, sempre com a gente também o nosso artilheiro, o jornalista Anderson Cunha. Valeu, Anderson, pela presença. E o nosso convidado de hoje é o estudante de Administração Pública da Fundação João Pinheiro e São Paulino, para cá comentar o tricolor paulista que enfrenta o Cruzeiro hoje, Rudá Gebara. Rudá, valeu pela presença aqui com a gente. Os trabalhos técnicos de Breno Rodrigues com coordenação de Judson Porto. E nós estamos apenas começando, fique com a gente. Hoje vamos falar sobre o fim do Campeonato Mineiro e tem matéria de Pedro Dias sobre o estadual em números. Você confere ainda Hat-Trick e Charge Sonora e, é claro, os quadros produzidos pelo GFUT e muito mais. Fique ligado no Óbvio Lulante dessa quarta-feira, dia 6 de maio, que está só começando. Muita raça e emoção, ele vai se superar. 1900 e bolinha. Nosso cara que gosta de contar histórias do passado, Gino. Boa noite, Gino. Boa noite, Rafa. Olá, ouvintes do Óbvio. Boa noite a todos e todas. Então, Rafa, hoje o 1900 e bolinha traz uma edição do jornal O Estado de Minas, de 27 de agosto de 1919. Já naquela época, podemos notar as cobranças e exigências de desempenho por parte dos jogadores. Se a paixão da torcida fazia nascer ídolos esportivos, naquele momento, o mesmo sentimento reivindicava o adequado comportamento de tal posição. Não era fácil ser ídolo desde aquela época, né? Uma correspondência enviada ao redator esportivo do estado de Minas, chamada Artipim, certamente um pseudônimo, e assinada pelo camarada Minotti, é surpreendentemente reveladora de uma atitude passional, muito passional para aquela época, então, né? A correspondência publicada é a seguinte, abre aspas: meu caro Artipim, saúdo-te. Sem pretensões a glórias, vem o meu bom amigo revelar-te um fato de cuja gravidade deixo a ti os comentários. Acabo de descobrir o micróbio da leseira, tá escrito lazeira no jornal, mas é leseira, ou inércia, que ora se manifesta pavorosamente nos nossos sportmen. À primeira vista, dirás que estou doido, ou regulando como o relógio da nossa estação de bondes, mas nem uma coisa nem outra é verdade. E para dar-te as provas do que afirmo, vou descrever os fatos como de fato se passaram. Pois bem, meu amigo, sem empregar microscópios e lentes de vidro, naturalmente, capazes de descobrir em um boi numa gota de sangue, descobri o tal bacilo da leseira, fundura, cansaço, etc. E queres que te revele o seu nome? Chama-se Bagageiro, simpático nome, e advém de um baile que todos os sábados se realiza na Avenida São Francisco. Pois lá, meu Artipim, se reúnem todos os moleques de cheiro dos nossos principais clubes de futebol. E é um gozo apreciar o B tangando com a zinha, ele sempre com os... Só os iniciais, né? B,
tangando com umazinha, o I dançando o corridinho com a outra, o LG dizendo graçolas às Mademoiselles, o B segundo, tinha 2 B, né? O B segundo deitando pose e finalmente o D sorrindo e bancando amabilidades. E o resultado é dançarem até os primeiros albores do domingo e ao treino mesmo, cadê, gente? Se teimarem em lá ir no próximo sábado, ver-me-ei obrigado a enviar-te uma redação com os nomes dos gangolinas. Com essas injeções é provável que se xinga o marvado bacilo. Até logo e queira-me bem. Fecha aspas. Como vemos, essa vigilância noturna sobre jogadores de futebol vem de longe e não acabará tão cedo, não é mesmo? TJ, você conhece o Bagageiro lá na Avenida São Francisco? Rapaz, esse daí eu ainda não fui, não. Você tem que conhecer. Pelo menos ele já tem iniciais, né? TJ, né? Exatamente. Mas aí já seria facilmente descoberto, né? Eu fiquei aqui curiosíssima pra saber o que é dançar o corridinho. Pois é. Imagina, né? E é muito interessante, cara, como que essa coisa que a gente muitas vezes toma como algo recente no futebol é algo que vem no caso dessa nota, né, de 1919. É bem interessante isso. Sem as máquinas fotográficas, né, celulares que a gente tem hoje. A máquina fotográfica era o olho do povo naquela época. Exatamente. Naquela época, né? Imagina se naquela época tivesse. Como seria uma repercussão de um André dormindo na balada, de um jogo. Não, só lembrando que esse estado de Minas não é o estado de Minas, né, que a gente conhece hoje, né, que ele foi fundado um pouco depois, em 1928. Esse é outro, chama O Estado de Minas, era outro jornal. Só pra lembrar e registrar aí para os ouvintes. E dá pra ver, né, que não é de hoje que tem os jogadores baladeiros, né? Isso aí sempre existiu no futebol. E se aproveitando também da fama de serem jogadores de futebol, né? Serginho Chulapa já gostava bem da farra também. É verdade. Agora, 6 horas 15 minutos, vamos seguindo. Hat-trick. Vamos que vamos. Hora do nosso artilheiro Anderson Cunha. Boa noite, Anderson. O que você preparou pra gente hoje? Pois é, né? Aí fazendo já uma propaganda de leve, né? A Microsoft, né? Eu acho que ela precisa de um pouquinho de propaganda aqui, né? Tá pouco conhecida, né? Ela lançou recentemente um aplicativo chamado Hold, que é o seguinte, eles pegam uma foto, você põe uma foto e o aplicativo identifica, eu até cortei aqui do texto, a idade e o sexo da pessoa, mas o sexo é um assunto polêmico, eu não vou nem mexer com isso. Será que esse aplicativo ia desvendar um dos grandes enigmas da humanidade? Pois que é a idade de Glória Maria? Pois é, não, tem outros enigmas. Entre outros. Bom, mas aí o esporte pegou, né, algumas fotos de atleta e colocou para fazer uma experiência, né? E aí repercutiu principalmente com esses que a gente já sabe que tem muita polêmica por trás. Eu não sei se vocês lembram do Minalá, que é um jogador camaronês de 17, apareceu no Mundial Sub-17, tem uma cara dos 40 e tantos anos, né? Pois é, esse foi um que eles pegaram em cima. Ele foi revelado, né? Ele agora está com 18 anos. Tem 10 anos que ele está com 18 anos. Não, pera aí, ó. Ele foi revelado pela Lazio, né? E está emprestado no Bari, lá da Itália. E no aplicativo apareceu 51 anos, veja você. Olha que o aplicativo foi mais maldoso que os comentários do pessoal, hein? Pois é, e olha que ele já teve até um processo no Ministério Público na Itália para analisar, eu acho que eles não chegaram nem a fazer esse exame de detecção óssea, né? Mas até fizeram uma análise, concluir que realmente ele tem 18 anos para ele poder jogar. Mas realmente quem puder, ele chama Joseph Minalá. Quem tiver uma internetzinha vai lá, corre e olha que realmente ele parece ter os 51. Ele parece Benjamin Button, né, cara? Pode ser. Tem a lata bastante cansada já, né? Pode já ser. Dá pra perceber. Outro camaronês também que a gente já lê, é mais conhecido, é o Eto'o, né? Que vira e mexe, sempre fala que o cara era gato, né? Como eu até brinquei aqui, desde o início da carreira sempre parou no ar um certo miado sobre a cabeça dele, né? Bom, mas é isso, o Eto'o é tão gozado que ano passado, né, ele ainda estava no Chelsea, quando o Mourinho perguntava pro Mourinho, não sei o que, você está reclamando de atacante e tal, mas você tem o Eto'o. Ele falou, o problema do Chelsea é que ainda falta um goleador. Eu tenho o Eto'o, mas ele tem 32, talvez 35, quem sabe, o técnico, né? E pior do que o técnico, a mulher, né? A mulher dele, né?
deu uma entrevista ao The Sun, a Ana Barranca falou, olha, Samuel nasceu em 1974, ele tem 39 anos, isso ano passado. Bom, agora, o registro dele consta 10 de março de 81, então hoje ele teria 34 anos, no How Old ele tem 50, né? Mas também lá, ó, o Rogério Ceni tem 37 e não os 42 que ele tem. E o próprio Diego Costa está com 36, ele tem só 26, né? Então, quer dizer, lá não é prova de nada, né? Bom, o outro é o seguinte, o outro tema que eu trouxe é sobre a final do Campeonato Carioca. E como disse a ESPN, o grande filósofo do futebol brasileiro, Alexandre Calil, né? Regional é coisa para carioca. Aí eu pergunto pro outro lado do Atlântico, é mesmo, professor Silvio Ricardo? Parece que ele responde sim, já. Pois é. Bom, mas a final do Campeonato Carioca entre Botafogo e Vasco, nesse final de semana, reuniu um público de 58.446 pessoas. Vocês lembram na semana passada que eu trouxe? Falando que talvez o público lá do Maracanã bateria o do Castelão. O do Castelão. Do Castelão, verdade. Ceará e Bahia. E não bateu, mas porque tradicionalmente a gente sabe que esses públicos no Maracanã sempre foram muito esquisitos, né? Nunca corresponderam à verdade. A gente até acreditava que com a nova arena lá, a administração do Maracanã ia sair, mas eu achei esquisito. Porque a capacidade hoje do Maracanã é de 78 mil, né? Bom, mas pulando isso... Mas né? Só uma curiosidade, porque parece que foram 58 mil pagantes, mas tem uma lei da gratuidade no Rio, e parece que eles conseguiram contabilizar 64 mil presentes. Que daria mais ou menos o resultado do Castelão. Que quase empate, mas o Castelão é o maior público pagante, e essa final do Carioca seria o maior público de presentes, isso. Beleza. Então, aí seguindo lá o mestre Tião das Rendas, o pagante, né? O pagante proporcionou uma renda de 3.280.000, uma renda razoável, né? Só que cada clube ficou só com 771.500. E o Botafogo ainda teve que pagar o exame antidoping, porque ele era o mandante. Mas que exame caro, 6 mil pau, um exame antidoping. Que exame caro, hein, ô Anderson? Oi? Exame caro esse aí. Caro pra danar. Se for do Jobson, dobra, né? Pode ser. Pô, agora só para vocês observarem o que é essa administração das arenas, né? O consórcio Maracanã, que administra o estádio, embolsou 563 mil de aluguel. A federação, a FERJ, a Federação do Rio, 320 mil, a metade do que os times recebem. E aí do total, 1.687.000 são de despesas. Quer dizer, metade do arrecadado. Assim, uma coisa. A gente já viu uma série de matérias, né, que mostra lá os parentes, né, que tem a empresa que faz serviço de limpeza de um fulano de tal, o serviço de segurança, de orientação que é obrigatório também encarece. Mas assim, metade do arrecadado, 1.600.000, é um absurdo, né? Assim, uma coisa que é a partida rentável, né, de qualquer campeonato, uma final, né? Então você imagina nas outras, né? Eu acho que o povo paga para jogar, né? Essa questão da renda e dos ingressos, assim, podia ser muito pior se Flamengo e Fluminense tivessem chegado na final do Campeonato Carioca, né? A FERJ ainda deu um pouco de sorte por causa disso, porque tá com problema com os dois clubes lá do Rio em questão de ingressos. Exatamente, Bom, e o último, né, para falar mais de dinheiro, eu trouxe também, assim, só uma coisa pra gente comparar. Eu sempre trago esses casos, né, que eu fico pescando, pra gente mais ou menos discutir um pouco, olhar, né, a questão dos direitos de transmissão, né, na Espanha, né. Agora baixaram uma nova lei, agora final do mês também, que lá, assim, tem intervenção do governo, né, nessas coisas, né, aqui tem horas que o governo pode intervir na CBF, tem horas que não pode, né, tem horas que a CBF pode intervir no governo, tem horas que não pode, né. Sempre quando convém, a CBF aceita a intervenção do governo, né? É verdade. Bom, mas essa nova lei está regendo a venda dos direitos televisivos e de transmissão dos jogos e da distribuição de renda que o governo aprovou. E de acordo com o ministro dos Esportes, ela vai regular os direitos para transmissão da primeira, segunda, Copa do Rei e Supercopa. Ela vai entrar em vigor a partir do ano que vem, né, de 2016, e em substituição ao regime atual, que é igual ao nosso, que é o chamado direito de arena. Cada time individualmente vai lá e negocia. Né, historicamente, Flamengo e Corinthians tem aquela coisa lá em cima, depois intermediário tem São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético, vai caindo, né? São faixas de clubes, né? Faixas de clube,
Então aí o que acontecia? É o que a gente estava até conversando antes de entrar, né, Rafael? Sim. Você tem dois times fortes, uma terceira força brigando, que é o Atlético, Valência e o Sevilha, e fica naquilo. Então o que eles estão pretendendo é o que foi feito no Reino Unido e na França, que é uma divisão mais equalitária, que tenha, né, permita um campeonato mais disputado, né? Curioso, gente, porque na semana passada a gente teve a presença do Carlyle, né? Que é lá no GFUT Convida, que é um ex professor de educação física formado na escola e que hoje está no Paris Saint-Germain nas categorias de base lá. E aí falou muito sobre essa questão de direitos de transmissão e ele explicou essa questão de como foi feita uma proporção na distribuição dos direitos que realmente os grandes clubes antes dominavam, igual você está falando, e hoje lá há uma divisão do bolo muito mais paritária, assim, os pequenos clubes recebem proporcionalmente a mesma quantidade, né? Eu trouxe só para vocês verem, por exemplo, na Inglaterra, o acordo que foi fechado agora em fevereiro garante para as próximas 3 temporadas 22 bilhões de direitos de imagem. Você imagina, eu não fiz o cálculo, eu não tive tempo de pesquisar, mas eu acho que a Globo não paga nem 10% disso, por exemplo, juntando para os times, não acho que não dá 2 bilhões ou 200 milhões, né, por exemplo. Então, quer dizer, eu acho que os times se fortalecem e têm mais poder de negociar, né? Então, realmente não dá não, porque os maiores que, como você disse, Flamengo e Corinthians estão na casa de 100 milhões. Eu acho que eu acho que no total não chega nem a 1 bilhão. Não chega nem a 1 bilhão. Porque o Cruzeiro, até por temporada, já, 30, né? já vai ser 30 porque milhões. Eu lembro que eu vi esse número recentemente, acho que é 700 e alguma coisa milhões, né? Tudo. Pela Série A inteira, né? Pois é. Eu sei que assim, não dá pra comparar. Claro, uma proporção muito grande entre Flamengo e Corinthians pros demais, né? Sim. Tem essa questão igualitária, a forma, né, de dividir seria 50% do valor total igualitário para todos, e aí uma porcentagem dependendo do peso do time, outra dependendo das últimas colocações dos últimos campeonatos. Eu acho o seguinte, e também sobra aquela margem que os times têm que negociar com seus patrocinadores, quer dizer, ainda tem isso, né? Com seus programas de sócio-torcedor, o que for, né? De qualquer forma, essa divisão mais equalitária dos direitos de transmissão não ia prejudicar tanto assim os clubes. Ia ser, porque eles ainda têm outras fontes de recursos que ainda pode desequilibrar ainda na balança financeira de cada clube. Mas, né, o olho sempre maior, né, do que a barriga. Bom, era isso que eu tinha para hoje. Valeu, Anderson, pelos nossos temas de hoje, né? E os gatos no futebol, também o final do Campeonato Carioca e aí os direitos de transmissão da Espanha. Valeu, Anderson. 6h26. Um rápido intervalo. Já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não. Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. Compasso Latino. Músicas para riscar o salão. Produção e apresentação, Mauro Braga. Por muitas vezes já me perguntei se em meados dos anos 50 não haveria intercâmbio entre o pessoal do feeling e a turma do samba canção, integrada, claro, por Tom Jobim. De segunda a sexta, às 8h45 da manhã. Compasso Latino você só ouve aqui, da 104,5 FM. A estação do conhecimento. Minas sob nova direção. Sávio Souza Cruz. Minas são muitas. A genialidade de Guimarães Rosa define assim, curtinho e certeiro, a nossa riqueza cultural, a diversidade, o espírito mineiro. Antônio Andrade. O PMDB vive essa Minas Gerais. Tem uma ligação profunda com cada pedacinho de chão desse estado e com sua gente. Cristina Fontes. Por isso, fomos escolhidos. Adalclever Lopes. Somos de casa e estamos colocando a casa em ordem. PMDB, respeito pela sua escolha. Você está ouvindo Óbvio Ululante. Porque no futebol, blá 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 blá. Nada é tão óbvio assim. De volta para o segundo bloco de Óbvio Ululante aqui na Rádio FMG Educativa. Continue com a gente, 104,5 FM. Agora 6h27. Meu gol de placa. O gol de placa veio diretamente da Espanha com o professor Silvio. O TJ vai fazer as honras aqui pra gente. Boa noite, TJ. Boa noite, Rafael. Boa noite, querido ouvinte. Um beijo no cérebro. Então, acho bem legal aqui porque foi o Silvio que mandou. É um gol de placa bem pessoal, assim.
E lendo o texto que o Silvio mandou, é interessante que o Silvio teve a preocupação de escrever para quem fosse ler o texto dele depois. Só que ele se envolveu e algumas partes dos textos fica uma coisa do Silvio falando. Então vou tentar fazer aqui para todo mundo. Vamos lá. O gol de placa, ele faz referência ao título estadual conquistado pelo meu querido, aí querido do Silvio, Clube de Regatas Vasco da Gama nesse último domingo. Muitos devem pensar que um título estadual não é algo muito especial para os torcedores dos grandes clubes. Aí, Anderson, te respondendo. Beleza, respondeu. Até porque os modernos do futebol andam criticando muito esse tipo de campeonato, apregoando seu fim. Porém, para o Silvio, teve um sabor especial por vários motivos. O primeiro deles é que ele está vivendo na Espanha. A distância que às vezes nos afasta das paixões é a mesma distância que faz com que essas paixões sejam intensificadas. E esse tem sido o caso do Silvio com o Vasco. O segundo deles é que 2015 é o centenário da chegada dos avós do Silvio no Brasil, vindo de Portugal, e do nascimento de seu pai. Seu avô e seu pai eram vascaínos e assim considera que está comemorando o centenário de uma família cruz-maltina. O terceiro motivo é que o Vasco estava há 12 anos sem ganhar o Campeonato Carioca. No ano passado, né? Aí, Silvio, já personal, né? Perdemos o título no último minuto com um gol ilegal do adversário. Pra quem não lembra, o adversário é o Flamengo. Não, ele não cita o adversário, né? Ele não jamais. É incapaz de citar. Você acabou de cometer uma falta grave. Falta grave. Já tô. Olha que eu já quase tô com cartão vermelho. Eu já tô com amarelo, então vamos ficar esperto. Vermelho não. Já tá pendurado já. Já tô pendurado já. E coincidentemente, né, esses 12 anos é o mesmo tempo que levamos sem ganhar sem ganhar um título que ganhamos em 70. Ano que, segundo o Silvio, ele entendeu o que era o futebol, o que era a paixão pelo Vasco. Naquele ano, um jogo noturno contra o Botafogo, né, o seu pai o levou para o estádio e tiveram uma noite de comemoração depois. Aí vou ler agora, entre aspas, palavras do Silvio, né? Essas lembranças e coincidências aumentaram o meu desejo por esse título e também o sentimento de que viria. Fiz a previsão com minha filha Camila antes da decisão. Mesmo com otimismo, sofri muito. Gastei todos os meus créditos do celular acompanhando o jogo pela Rádio Globo. E vocês sabem que as transmissões dos radialistas fazem qualquer pelada ter uma trama, né, uma dramaticidade shakespeariana. E ao fim do gol de Gilberto e a certeza do título, Silvio chorou muito e se comunicou com os vascaínos que o ajudou a formar ao longo dos anos. Esse é o gol de placa diretamente da Catalunha do Silvio Ricardo da Silva Rafael. Valeu, TJ, pelo gol de placa do Silvio, né? Ainda, viu, Anderson, ainda tem aqueles que têm um amor pelo Campeonato Estadual, né? Não, eu sempre falei isso, até com o próprio Silvio, que o Campeonato Carioca ele tem um charme mesmo diferente. Os clássicos tem um número maior de clássicos e os clássicos são diferentes mesmo. É o campeonato mais regional mais charmoso do Brasil, né? É, pode ser o menos organizado, né? É o menos organizado. Mas um Fla-Flu, né? O clássico vovô, tem uma série de sobre a importância de campeonato estadual, o Leverkusen deu uma declaração muito legal depois da conquista, que ele falou que a gente vê a importância mesmo quando perde, né? Uhum. Quando sai derrotado. E olha que ele ganhou 5 mineiros já. Pois né? Ô Rudai, você sabe mais ou menos bem que o São Paulo também tá um bom tempo, né? Sem ganhar o estadual. São Paulo tá desde 2005 sem ganhar lá em São Paulo. Tá difícil a fila, viu? Nesses campeonatos, porque aqui começa Atlético e Cruzeiro normalmente na final, dificilmente um passa muito tempo sem ganhar, né? Sim. Os dois vão alternando. Sim. Mas em São Paulo e no Rio, que são 4 times, né? São 4 times disputando o título, mas primeiramente os times São Paulo, o Santos, né? No massacre terrível, né? O Santos 7 finais seguidas e 6 títulos, é isso? Pois é. Lá em São Paulo, nesse meio tempo, São Paulo foi eliminado pelo São Caetano, uma derrota dura em casa, um 4-1, e também pela Penapolense nos pênaltis, também em casa. É isso que eu queria ponderar também. Os times do interior de São Paulo também são muito fortes, eles entram disputando bem o campeonato. Ainda que do Carioca há um equilíbrio muito forte. Talvez em São Paulo seja onde os times do interior são mais fortes. Chegam mais na final, conseguem até ser campeão. No Rio, os times do subúrbio, né? Sim. Que Bangu, que eram os times... Tem só charme, né? Eles perderam. A América foi rebaixado, né? Tem um certo o Ituano ganhou no passado, né? Sim, exato.
E continuando aqui o nosso papo sobre campeonatos estaduais, o Campeonato Mineiro terminou, né? O Campeonato Mineiro 2015 terminou no último domingo. E agora a gente vai conferir um resumo, né, em números dessa competição na reportagem de Pedro Dias. Futebol. O Campeonato Mineiro terminou com uma partida apertada entre o Atlético e Caldense, quando o Galo foi à vitória por 2-1. O campeão, assim como o arquirrival Cruzeiro, fizeram ao total 25 gols e 30 pontos cada no campeonato. Leandro Damião do Cruzeiro foi o artilheiro da vez, marcando 9 gols, mas foi também o jogador com maior número de passes errados. Por outro lado, os 3 que mais passaram certos são do Galo: Carioca, Gemerson e Luan. O menino maluquinho do Galo também deu muita assistência a gols e finalizações, mas cometeu 28 faltas, a maior quantidade do campeonato. A Raposa levou 10 cartões amarelos e 1 vermelho, enquanto o Galo, 15 amarelos e 2 vermelhos. O Caldense, apesar de vice, brilhou também, sendo o time com menor número de derrotas, menos gols sofridos e a maior goleada na partida contra o Mamoré por 6-1. O artilheiro Luiz Eduardo fez apenas 2 gols a menos que Damião. O time consagrou-se também campeão do interior, garantindo vagas na Série D e Copa do Brasil. O Mamoré foi, por consequência, o time com a defesa mais vazada. Ao seu lado, o pior ataque foi do time Vila Nova, que marcou 7 gols apenas. Com o fim da rodada, o treinador do Galo, Levir, é também o técnico que mais conquistou vitórias pelo Campeonato Mineiro, com 5 títulos, 2 com o Cruzeiro e outras 2 vitórias com o Galo também. Pedro Dias para a Rádio FMG Educativa. Futebol. Tá aí a matéria do Pedro Dias, resumindo o Campeonato Mineiro. Só uma correção, né? Que o Levi ganhou 2 com o Cruzeiro e 3 com o Atlético, né? A gente tava deduzindo aqui que ele não tava contando com esse último, Sim. né? Ele tava falando só dos anteriores, né? Mas de qualquer jeito, com 2... Mas tá bom. Agora, são 3 esse dado é muito bacana, que o Levi é o maior ganhador de Campeonatos Mineiros. Ele é o maior vencedor como técnico? Como técnico, sim. Sim, né? Sim, como técnico, sim. O maior vencedor. E ele já ultrapassou mais de 500 jogos, né? Somando, treinando as duas equipes. Acho né? que 4 Tanto vezes pelo Atlético e 3 pelo Cruzeiro. É a 4ª vez, né, que ele está no Atlético e treinou o Cruzeiro por 3 vezes e venceu muita coisa, né? Venceu a Copa do Brasil pelos 2 lados. Como ele gosta de falar, é um burro com sorte, né? Pois é. E é só uma coisa aqui a se destacar, são os números da Caldense muito bons em todos os aspectos. É lamentável só que a Caldense não já estava, né, com o time quando foi para disputar a final do Mineiro, com os contratos praticamente vencidos. E não sabe como é que vai se dar agora, né, ao longo do ano. Eu não sei se os jogadores continuam, se o técnico a realidade, continua, né, do futebol do interior. Porque é muito ruim essa visibilidade que a Caldense ganhou, vai acabar despertando interesse de clubes um pouco mais fortes, e vão acabar tirando os jogadores da Caldense, e dificilmente a Caldense terá a condição de repor no mesmo nível. O técnico, pouca gente tem o Condé fez um belíssimo trabalho, né? Sim. E dificilmente permanece também na Caldense. Né? O que aconteceu com o Ipatinga, né, também, quando foi campeão mineiro. O Ipatinga ainda conseguiu, né? Porque tinha muito aquela questão dos jogadores serem do Cruzeiro. Então e conseguiu também manter. Tinha um patrocínio forte. Sim, mas também, um tempo depois, muitos jogadores voltaram pro Cruzeiro, muitos foram pro Flamengo, acho que uns 4 jogadores. O Ney Franco, né, foi pra lá, e muitos foram junto com ele. Da Copa do Brasil. Sim. Né? E aí o Gino falou a questão do patrocínio, se eu não me engano, a Caldense disputou a semifinal sem patrocínio na camisa, né? Se não me engano, ou talvez até boa parte do campeonato. Só na final que virou aquele abadá. Apareceu um monte de patrocínio, né? Eu espero no final todo mundo quer colocar a marca lá. Na final todo mundo quer aparecer. Televisão transmitindo a publicidade que eles teriam, né? Por ser um time do interior, um valor bem menor do que eles teriam que pagar um grande clube da capital. Até nessa questão dos jogadores que estão saindo, o Cristiano, né, que é um atacante reserva do time, já acertou com o América.
né, que fez uma boa temporada. Bom Também, jogador. outros jogadores que se destacaram, né, o Zambi, o volante o Yuri. Na boa, eu acho que dava pra pintar de umas listas verticais pretas ali, que a caldeira. Não vou nem comentar. Olha a palhaçada. Pra gente fechar, né, aqui o Campeonato Mineiro, que balanço que dá pra gente fazer assim no geral da competição, né? Foi uma competição com um final diferente, né, do que normalmente costuma ser de Atlético Cruzeiro, mas ainda muito longe daquela qualidade técnica que a gente espera, né? Os times em mudança, né, os dois times, o Atlético ficou um período sem alguns dos seus titulares. Sim. No início do campeonato, Cruzeiro nesse período de mudança, e os times do interior, assim, que a gente esperava mais, do América, né, no caso, do Tupi, e do Boa Esporte, a gente esperava muito, por causa da... E ainda só botou o América na categoria dos times do interior. Não, eu tô falando, porque o América fez uma boa campanha na Série B, o Tupi e o Boa, né, fizeram também, e o campeão da Série B lá, a Tombense se esperava um pouco mais, talvez, assim, né, que fosse mais equilibrado, que não aconteceu. A sensação que dá é que não foi um campeonato tão disputado quanto foi do ano passado, né? Ele parece que ficou um pouquinho abaixo. A ideia que eu tenho é que assim, é sempre mais do mesmo, assim. A única diferença que você apontou é que esse ano a final não foi entre Cruzeiro e Atlético, mas de resto, mas eu acho que parece uma repetição. Tinha essa expectativa do desempenho dos times, né? No campeonato do ano passado, né? Então, agora isso é engraçado. Se você pegar os 15, 20 últimos anos do Campeonato Mineiro, assim, em questão de nível, de expectativa, parece que é sempre uma repetição, né, ano a ano, daquilo. Enfim, esse ano foi um pouco melhor porque teve uma semifinal Cruzeiro Atlético, coisa que há muito tempo não tinha. A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro e Atlético vão levando o campeonato, jogando usam pra muito de pré-temporada. Né? Pré-temporada e chega nas finais pra decidir mesmo ali em 4 jogos. Nos 4 jogos, é verdade. 6h40, valeu pessoal, um rápido intervalo, já estamos de volta com mais Óbvio Ululante. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Ai, doutor, eu não estou bem. O que você está sentindo? Estou derretendo. Deixa-me ver. Nossa, está fervendo. Como anda a alimentação? Muito lixo, coisas tóxicas e esgoto, sabe? Você está contaminada. Se não te derem um descanso, vai sumir. Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa. Sob nova direção, Antônio Andrade. O governo do estado começa a mudar uma realidade que punia o campo. Adalclever Lopes. Além de esperar anos para obter um registro de propriedade, o pequeno agricultor se via também sem acesso ao crédito, à água e à energia. Sávio Souza Cruz. Com os novos investimentos destinados a esse setor, vamos colocar a propriedade e a prosperidade nas mãos do trabalhador do campo. Cristina Fontes. Por isso, Minas escolheu mudar. PMDB, respeito pela sua escolha. Você está ouvindo Óbvio Ululante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. De volta para mais um bloco de Óbvio Ululante. Essa é a Rádio UFMG Educativa. Fique com a gente também na internet, www.fmg.br/rádio. Agora são 6h41 e a gente confere mais uma criação sonora de Felipe Assunção. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. A maior cobertura do campeonato é na Pelota TV. Até agora, nenhum lance ficou para trás. A segunda fase já começou e você continua acompanhando por aqui. Atlético contra Internacional e Cruzeiro contra São Paulo. Hoje teremos guerreiros em campo, fortes e vingadores, lutando com fé. Fique por dentro de tudo o que acontece
na mais cobiçada competição do futebol das Américas. Porque o Pelota TV é a casa do Brasileirão 2015. Porque o Pelota TV é a casa da Libertadores 2015. E no final de semana, aí sim começa o Campeonato Brasileirão. Charge sonora. O som da imagem e a imagem do som. Aí a criação de Felipe Assunção até confunde, né, TJ? Esse tanto de time brasileiro aí se enfrentando a Libertadores. O Galo que pega o Internacional do Independência às 10 horas da noite. Expectativa para essa partida? Então, Rafael, a expectativa é... Eu fiquei com uma impressão assim não muito boa do jogo de domingo, sabe? Acho o Atlético um pouco... ainda um pouquinho meio displicente, deu uma melhorada no segundo tempo. Aí a gente fica pensando, será que é porque os caras estavam pensando no jogo da Libertadores ou não? O Atlético vai ter que voltar bem atento aí, porque agora daqui pra frente, caso o Atlético passe de fase, ele sempre vai estar decidindo fora de casa, diferentemente da Libertadores de 2013, que passava aquele sufoco, mas chegava em casa e resolvia o problema. E tem que ficar atento, tem que voltar. Ainda bem que, pelo que eu tô vendo aqui, aquele jogador nosso querido Patrick, que eu adoro cornetar ele aqui, já a princípio não vai estar na lateral. O Atlético era um dos problemas do Atlético. O Levi tá começando assim, tá conseguindo mudar o jogo. Quando o Atlético está em dificuldade, tem feito substituições que tem dado resultado, e resultados bem legais. O time tem mudado de postura em campo. E é isso que a gente espera agora contra o Internacional, que ele já entre com uma outra postura, que o Levi não precise mudar em funções da postura do time, mas mais em questões táticas do jogo também. Eu particularmente acho que vai ser um desafio enorme para o Atlético. O Inter foi o melhor time brasileiro na primeira fase. Temos a sorte hoje do Neymar ficar de fora, né? Que faz muita diferença, é um ótimo atacante, Neymar. Mas eu acho que o Atlético, o Diego Aguirre também surpreendeu a imprensa gaúcha toda, né? Massacrou a contratação de Diego Aguirre, e ele tem se mostrado um ótimo técnico assim, na montagem das peças que ele tem na mão, enfim. E hoje a imprensa gaúcha é engraçado essa coisa da imprensa, né? Como é que muda, né? Uhum. Hoje já endeusa o cara e tal. Mas eu acho que o Atlético hoje tem condição de... Tanto que o próprio Diego Aguirre disse que um empate hoje para ele, pro Inter, já seria um ótimo resultado, né? Então, não foi um adversário comemorado pelo Inter, não, né? Nenhum dos clubes brasileiros queria encarar outro clube brasileiro. Isso pro Atlético é muito bom, né? Criou um certo temor de se jogar contra o Atlético, assim, nessas competições, com o Brasil, Libertadores, pelo histórico mais recente do Atlético nessas competições. Então esse temor acaba sendo bom também. O time já entra um pouco, né, amedrontado, e isso ajuda um pouco. Mas eu acho que nós vamos levar hoje, sabe? Porque hoje eu vou ouvir o jogo no ônibus de Belo Horizonte para Montes Claros, e toda vez que isso aconteceu... Dá certo, rapaz. Então hoje vai ser mais uma vez a tradição mantida aí. O Aguirre foi muito criticado por rodar o elenco, né? Usar muitos jogadores diferentes no Campeonato Gaúcho. Tropeçou várias vezes, mas o time foi se acertando, né? Hoje chega com o time na mão, conhece todo mundo. Uma dezena de jogos invictos já do Inter, atual campeão gaúcho, ganhou do Grêmio. Então vai ser difícil pro Atlético. E até nisso que o Rudá falou, é interessante do Aguirre, que ele, durante toda a temporada até agora, ele nunca repetiu o time do Inter. Todos os jogos sempre com uma formação diferente, né? Sempre trocando os jogadores. Tem um pouco de uma influência do futebol europeu. Lembrando que o Atlético deve ter aí para logo mais, a não ser que se o Levi apronte alguma surpresa. Vitor, Marcos Rocha, Léo Silva, Gemerson e Douglas Santos, Leandro, Donizete, Rafael Carioca, Luan, Dátulo e Carlos, Lucas Prato. Se tiver alguma mudança aí, talvez a entrada do Thiago Ribeiro no lugar do Isso que eu falo, o Thiago Ribeiro já está habilitado sim, já está inscrito. Foram fase. 3 trocas, Thiago Ribeiro, Giovanni Augusto e Giovanni Augusto no lugar de Giovanni Augusto e Carlos César. Sim, isso mesmo. 6 horas 47 minutos.
Tá que enfim, Sara, o América volta a jogar no Acabou no a temporada de semana, de churrasco. Depois aí de mais de 30 dias. Né, agora só volta treinando. todo mundo. Voltou a ter noticiado do América, agora Até a Sara voltou pro programa, Voltei, né? Pois é. Ô Sara, e como que você tá aguardando aí essa Série B do Campeonato Brasileiro? Vai ser a Série B muito difícil, né? Vai ser um torneio aí pesado. Vai começar já em alto estilo, né? Com Bahia. Sim. Né? Então não vai ser fácil, não. Mas e aí, assim, essa coisa de ficar muito tempo, né, parada é ruim, que a gente perde, né? Perde o acompanhamento do time, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver se essas mudanças que o Givanildo tá testando, esses novos jogadores que chegaram. Acho que o Tony me parece um bom jogador. Vamos ver se os meninos também, né, dão uma deslanchada, né? Que tem muito talento, mas ainda não conseguiram mostrar, né, o suficiente. Então, vamos ver. Mas estou na esperança. Sabe que me chamou a atenção, alguns dias atrás, estava conversando com pessoas ligadas à assessoria do América, que o Givanildo não fez nenhum jogo treino nesse tempo todo. Tava fazendo só churrasco. Treinamento, né? Talvez até o time possa sentir um pouco do ritmo de jogo, né? E o Bahia que tava jogando, foi campeão baiano. Isso é complicado, pois já vai pegar logo com o campeão baiano, né? E depois pega... Na Copa do Brasil, né? Sim, pega o Ceará. Vai pegar o campeão da Copa Nordeste, vai pegar o Ceará. Né? Então, assim, realmente é muito estranho isso, né? De não ter feito nenhum jogo treino. Vamos ver, né? O que o Givanildo tá aprontando. Porque perde o ritmo mesmo, né? Perde totalmente o ritmo. Mas vamos ver, vamos confiar aí no técnico congelado aí da América, né? O Highlander da América. Vamos confiar. Eu acredito no América contra o Ceará, porque agora não tem Magno Alves. Não. É a grande perda do Ceará. Aquilo ali é difícil, viu? O Magno Alves que se transferiu pro Fluminense, né? Vai jogar a Série A. Daqui a uns 5 anos ele vem pra América. Vamos ver. Mas nosso ano passado foi o artilheiro do Brasil, né? Foi. E esse ano é o segundo já. E é o jogador em atividade do futebol mundial. A gente falou, né, há semanas atrás, que tem mais gols, né, no futebol. É incrível o Magno Alves. E o América, né, o time que o Givanildo vem treinando aí com o João Ricardo, Valber, Wesley Matos, Anderson Conceição e Raul, Thiago Santos e Diego Lorenzi, Felipe Amorim, Mancini e Tony. E aí no ataque o Givanildo mostrando um pouco de dúvidas, né, entre o Bruno Sávio e o Rubens. São dois bons jogadores, né? Vamos ver. Dois novos jogadores, né? E muito bons. Bruno Sávio já fez uma temporada muito boa, né? Ele precisa agora mostrar um pouco mais de segurança, na minha opinião. Né? E o Rubens também é muito bom. Na partida que ele entrou, eu não esqueci qual jogo agora, que entrou e já arrasou, né, no jogo. Mas também precisa mostrar, né? Agora é hora de campeonato pesado. 6h50. Hoje também tem Cruzeiro em campo lá no Morumbi, São Paulo e Cruzeiro. Ô Anderson, e com uma boa notícia, né, da volta do Leandro Damião, que volta, né, após lesão. E havia essa dúvida entre o William e o Gabriel Xavier, mas quem deve ir pro jogo mesmo é o William, no meio campo do Cruzeiro. Eu tenho pra mim que o Gabriel Xavier, ele ainda tem alguma coisa física, né, é o que eu falo, tipo o Juninho Paulista, né? Ele cai. Quando ele entra no segundo tempo, ele arrasa. Ele é muito habilidoso e tal, mas eu não o vi ainda com a partida inteira. Tem essa mas incógnita. Quem está no dia a dia do treinamento é que deve saber, né? Eu acho que assim, a missão do Cruzeiro é tentar ver se reencontra esse entrosamento e superar, né, a uruca do São Paulo, né? Quer dizer, a freguesia, né? Eu acho que é a grande missão de hoje. É um jogo muito difícil também, eu acho que até por conta disso. A freguesia é recente também, só ponderar aqui, né? Porque o Cruzeiro também já venceu o São Paulo. É verdade, mas assim, é recente, é muito grande. Em mata-mata, geralmente o Cruzeiro vai bem, né? Quando o São Paulo foi campeão em 2000. Lá, principalmente lá, né? Sim. Tem mais dificuldade em casa. Agora, né? nos pontos corridos, é que São Paulo vem impondo, né? Uma freguesia ao Cruzeiro. Sim. Agora, assim, a coisa boa, a notícia boa, sacanagem, né? É o Michel Bastos, que não vai jogar, que ele tem sido um excelente jogador no São Paulo, assim. Um cara que tem um chute bom, cruzamento muito legal, né? É uma perda grande, eu acho, do São Paulo. É a perda do principal jogador do São Paulo. Vinha sendo o principal, é o cara que fazia alguma coisa diferente, que pegava a bola no meio campo parado e arrumava um drible, um cruzamento diferente, um chute. Agora, o Centurion que vai entrar é um bom jogador, assim, característica um pouco diferente do Michel Bastos, né? Parece que o Centurion tem menos senso coletivo que o Michel Bastos, ele prende mais a bola e tal. É mais atacante. Mais atacante, assim. O Michel Bastos, ele tá atuando numa função que nem, assim, surpreendente até. Porque ele era um lateral, meia, e tem jogado muito bem. Agora o Centurion pode, em certa medida, suprir um pouco essa falta do
do Michel Bastos. Ele é um incógnito ainda, né? Ele sempre foi uma promessa e vai vingar, não vai? Vamos ver. Vai ser uma substituição interessante. O Centurião é um cara muito de drible, né? Ele vai muito pra cima mesmo, é um cara muito ousado, provocador mesmo, mas perde muito do chute de fora da área, né? São Paulo perde o chute de longa distância, mas vai ser interessante essa substituição. Já é o segundo vitimado pela dengue. Pois é, né? Lá em São Paulo. São Paulo, o negócio tá feio. O Erley do Santos, né? O zagueiro que era também. E teve, se não me engano, teve mais um. Teve o Guerreiro. Não, além do Guerreiro. O Aranha. Tá no Palmeiras agora, que pegou dengue também. Tá difícil a situação. Pegou um de cada grande clube paulista. Pois é. Foi democrático. Foi no mosquito, pica o aranha, é difícil. É verdade. Ô Rudá, e outro desfalque do São Paulo também é o Luiz Fabiano. Né? O São Paulo tem desfalque do Michel Bastos com dengue, né? Luiz Fabiano, Dória e o Hudson suspensos, né? O Dória você pode comemorar que é uma boa. O Dória, o Lucão tá substituindo bem. O Hudson é um cara que é um desfalque importante também, é um cara que corre, é o cara que mais corre pra marcar no São Paulo, né? Então ele é titular do São Paulo tanto na lateral quanto no meio. É um desfalque que vai pesar um pouco na defensiva. E o provável Cruzeiro, né, para entrar em campo daqui a pouco, com o Fábio, Mike, Léo, Manuel e Mena, Henrique e Williams, Marquinhos, De Arrascaeta e William, no ataque Leandro, Damião, São Paulo e Cruzeiro, a partir das 10 horas da noite no Morumbi. Agora 6 horas e 54 minutos, rápido intervalo, já estamos de volta. Desliga não, desliga não, desliga não, desliga óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Minas sob nova direção. Antônio Andrade. Governar Minas é um enorme desafio. E tem gente que quis fazer isso de longe. Deu no que deu. Sávio Souza Cruz. Herdamos um estado com a saúde sangrando, um quadro dramático na educação e com a escalada da violência de assustar a todos. Cristina Fontes. Mas esses problemas já estão sendo atacados de frente, de perto. Adalclever Lopes. Somos de casa e estamos colocando a casa em ordem. PMDB. Respeito pela sua escolha. Você está ouvindo óbvio Lulante, porque no futebol, blá 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 blá, nada é tão óbvio assim. Frase do dia. 6 horas e 55 minutos, de volta aqui com Óbvio Ululante. A frase que foi enviada diretamente da Argentina com a Marina. Sara vai fazer as honras aqui pra gente. Marina. E, bom, no final do mês de maio acontece a eleição para presidente da FIFA em Zurique. Por conta disso, é provável que nos próximos dias veremos o debate entre os presidenciáveis e seus apoiadores reverberar mundo afora. No início dessa semana, Diego Maradona, que participava como conferencionista da Soccerex Asiática, chamou a atenção por demonstrar, uma vez mais, sua oposição a Joseph Blatter, presidente da entidade desde 98 e que concorre à sua terceira eleição. Apoiador do candidato Jordano, o príncipe Al-Hussein, o argentino assim se referiu ao atual mandatário da FIFA. Abre aspas. Há apenas uma pessoa que decide tudo, mas não sabe absolutamente nada. É tempo para mudanças. Blatter fez muito mal ao futebol. É tempo que se vá e deixe a nós que temos força para renovar. Ele tem medo de ficar sem a sua parte do bolo. Isso é o que o deixa louco. Isso é o que deixa louco a mim que joguei 4 Copas do Mundo. Eu buscava bola, Blatter buscava champanhe, fecha aspas. Tá aí então a frase enviada pela Marina, mas que é uma frase do Maradona, né? Ele que gosta dessas frases polêmicas. Grande Maradona. Maradona é o cara que marca a presa no cenário futebolístico. Sempre ele fala alguma coisa de impacto, assim. E a gente tem que despedir da Sara também, que tá indo engrossar a embaixada Gefutense em Buenos Aires. Sara também tá indo pra lá. Agradecer, Sarinha. Agora continua contribuindo com a gente de lá. Com os quadros. Valeu, Sara, valeu por esse tempo participando aqui com a gente, né? Uma boa viagem. Vai poder assistir o América no PTV. Pois é. Vai que tem uma piadinha. Vai poder atender o celular dela que não para de tocar o tempo todo aqui. Não, sabe, eu tenho que mandar um abraço aqui, que quem tá aqui me buzinando no celular é o japonês mais sensual da Escola de Educação Física, da UFMG, o Helder. Um abraço, Helder Isaías, porque que tá nos ouvindo agora e não para de mandar mensagens, virou fã do programa. Valeu, Sara. Pessoal, 6 horas e 57 minutos, recados rápidos aí pra gente encerrar. Deixa eu falar só mais um, porque esse eu não posso deixar de falar, que é um grande abraço e beijo pro meu afilhado, sobrinho Lucas, que é o mais novo americano
né, que chegou aí, né, não tem controvérsia nenhuma, é americano, e então queria desejar aí, dar um grande abraço pro meu sobrinho, né, e tá renovando nossas esperanças do América. Claro. Anderson. Mais do que isso, renovando a torcida do América. Anderson. Um beijão de sempre pra Cássio e pra Raíssa. Valeu. Gino? Um abraço pro pessoal de Montes Claros que tá sempre nos ouvindo, né? Enfim. Montes Claros em peso. Montes Claros em peso, tá lá. TJ. Então, eu queria mandar um abraço especial e desejar sorte pro Levi Coupe hoje, agora na Libertadores. Vai lá, Levi! Rudá, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço e queria mandar um abraço pros meus amigos da fundação lá que estão ouvindo também. Tem que mandar um abraço pro seu pai também, rapaz. O Semi Gebara, que apresenta aqui o Quebrando Tudo aqui na rádio. Mandar um abraço pra ele. Pro meu pai também, abração. Valeu, Rudá. 6h58. Eu também vou mandar um beijo aqui pra Lohane Sandrini, que tá nos escutando lá no Sagrada Família. Valeu pela audiência, né, Lohane? 6h59. Eu sou o Rafael Miguel. A gente se vê ao longo da programação da rádio UFMG Educativa. E no Óbvio Ululante volta na próxima quarta-feira, a partir das 6h da noite. E a gente termina com Mano Tchau, Santa Maradona, música que foi sugestão do TJ.